Olá, caros alunos! Estamos na nossa segunda e última aula sobre Conhecendo o Cenário da Informática. Hoje iremos falar sobre a geração de computadores. Os computadores são máquinas capazes de realizar vários cálculos automaticamente, além de possuir vários dispositivos de armazenamento, de entrada e saída. Hoje iremos ver a evolução dos computadores até os dias de hoje. A primeira geração, ela veio de 1946 a 1954. Essa primeira geração foi constituída de válvulas eletrônicas. Elas eram grandes, caras, lentas e queimavam com grande facilidade. O computador, ele tinha apenas um uso científico e estava instalado nos grandes centros de pesquisa. Isto caracterizou a primeira geração de computadores. Essas válvulas eram ligadas por fios ligados manualmente. As válvulas eram do tamanho de uma lâmpada e ela se dividia em vários pedacinhos que construíam essa válvula. O suporte de absorvedor de gases, a mica, o ánodo, a grade auxiliar, a grade supressora, a grade de controle, o calefatador, o cátodo e a mica. Além disso, esta programação ela era realizada diretamente da linguagem da máquina. O armazenamento de dados era realizado em cartões perfurados que depois passaram a ser feitos em fita magnética. A única forma que teve de armazenar esses dados era através dos cartões. E assim, os computadores de válvula da primeira geração quebravam muito após horas em funcionamento. Esses computadores eles só começaram a ser produzidos em 1951. Um dos representantes dessa geração é o ENIAC. Ele possuía exatamente 17.468 válvulas, tinha 180 metros quadrados de área construída e tinha uma velocidade de ordem de 100 Hz e possuía apenas 200 bits de memória RAM. O ENIAC foi o primeiro representante da primeira geração dos computadores. Nenhum dos computadores possuíam aplicação comercial. Eram utilizados para fins balísticos, para predição climática e cálculos de energia atômica e outros fins científicos. Alan Turing foi o pai da ciência da computação. Ele foi um matemático lógico e proporcionou um desenvolvimento nessa ciência a partir de 7 de junho de 1954. E ele proporcionou uma formalização de conceito de algoritmo e computação da máquina de Turing. Só após a guerra, ele trabalhou no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, onde criou os primeiros projetos para um computador de programação armazenado, o ASCII. A palavra bug significa inseto em inglês. Ela é empregada atualmente para designar um defeito, geralmente de software, mas sua utilização com este sentido remonta a esta época. A foto abaixo supostamente indica a presença do primeiro bug. Vocês verem aqui na imagem um inseto. Até hoje, esses insetos costumam invadir os equipamentos eletrônicos. A segunda geração foi de 1955 a 1964. Essa geração ela foi originada pela revolução de transitores, os que substituíram as válvulas. Estes transitores, eles revolucionaram a eletrônica em geral e os computadores em especiais. Eles eram muito menores que as válvulas a vácuo e tinham outras vantagens. Eles não exigiam tempo de pré-aquecimento, eles consumiam menos energia, eles geravam menos calor e eram mais rápidos e confiáveis. Foi no final da década de 50 que os transitores foram incorporados
aos computadores. Aqui tem uma imagem à esquerda que mostra vários transitores. E à direita mostra a comparação do circuito com válvulas superior. Um circuito composto de transitores e válvulas. Nessa segunda geração, foi desenvolvido a linguagem de programação de entrada e saída. Outro desenvolvimento muito importante foi a mudança da linguagem de máquina para a linguagem assembly. Também foi conhecida como linguagem simbólica. Em seguida, vieram as linguagens de alto nível, como por exemplo, Fortran e COBOL. No mesmo período, surgiu o armazenamento em disco, complementando os sistemas de fita magnética e possibilitando ao usuário acesso rápido aos dados desejados. A terceira geração, ela vem de 1964 a 1977. Ela surgiu com a utilização dos circuitos integrados. Nesta geração, os computadores eles podiam realizar vários processamentos simultâneos. As técnicas de integração evoluíram de integração em pequena escala para a integração de média escala. Também conhecidos como microchips, que foram construídos integralmente com um grande número de transitores. Estes que possibilitou a construção de equipamentos menores e mais baratos. A figura, ela mostra a comparação do tamanho do circuito integrado com uma moeda. Mas o diferencial dessa geração foi que não foi apenas o tamanho, mas o processo de fabricação, onde possibilitou a construção de vários circuitos simultaneamente. Ela facilitou a produção em massa e também ela facilitou o advento da impressão, que revolucionou a produção de livros. O computador que representa essa geração foi o BMS, System 360. Ele foi voltado somente para o setor comercial e científico. Ele possuía uma arquitetura plugável, na qual o cliente poderia substituir as peças que dessem defeitos. Além disso, foi surgido também um conjunto de periféricos que eram vendidos conforme a necessidade de cada cliente. Aqui mostra a arquitetura plugável da série 360 da IBM. No final dessa geração, já começaram a surgir os computadores pessoais. Aqui mostra um computador Apple, que é outro evento importante desta época, que foi a IBM que passou a separar a criação de hardware do desenvolvimento de sistemas, iniciando o mercado da indústria de softwares. Isto foi possível devido à utilização das linguagens de alto nível nesses computadores. A quarta geração, ela se deu de 1977 a 1991. O que marcou o início dessa quarta geração foi os computadores. A criação de microprocessador. O tamanho dos computadores, eles sofreram grande redução e foram criados várias linguagens de programação de alto nível. Os computadores, eles são conhecidos nessa geração. Os computadores da quarta geração também ficaram muito mais confiáveis e rápidos, dando origem ao conceito de nanosegundo. A quinta geração, ela se deu de 1991 até os dias atuais. Desde o início da era dos microcomputadores, o avanço tem sido constante. Os computadores da quinta geração usam processadores com milhões de transitores. Nessa geração, surgiram as arquiteturas de 64 bits. Os processadores que utilizam
as tecnologias RISC e CISC, discos rígidos com capacidade superior a 600 GB, pendrives em mais de 1 GB de memória e utilização de disco óptico com mais de 50 GB de armazenamento. Esta quinta geração ela está sendo marcada pela inteligência artificial e por sua conectividade. A inteligência artificial pode ser verificada em jogos, robôs, e vão conseguir desafiar a inteligência humana. Essa conectividade é cada vez mais um requisito das indústrias de computadores. Hoje em dia, queremos que nossos computadores se conectem ao celular, à televisão e a muitos outros dispositivos, como geladeiras e câmeras de segurança.